tema deste vídeo é fé viva e a passagem da Bíblia que eu vou compartilhar aqui se encontra em Tiago, o capítulo 2, dos versículos 14 ao 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem, insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Quando eu estava lendo há pouco, antes de começar a gravar, algo que estava meditando nessa palavra antes, mas ao ler na Bíblia antes de começar aqui, algo que me chamou a atenção sobre novos níveis, né? Sobre novos níveis de fé que a gente pede para o Senhor, né? Que esse seja o nosso desejo, de cada dia mais estarmos mais próximos do Senhor, né? Deixando o nosso pecado, renunciando tudo que nos afasta dele, tudo que nos afasta de romper em fé, de viver na fé viva, a fé atuante com obras, né? Porque não é sobre nós, é sobre o Senhor que opera em nós, que faz em nós e através de nós. E quando a gente tem essa fé atuante, essa fé viva, a gente vai continuando e tudo que ele vai nos entregando, a gente devolve para ele em obediência, caminhando por fé. Quando a gente faz algo que já aconteceu, era um milagre, quando aconteceu virou experiência. A gente não pode parar e nos acostumar em uma situação, senão é estagnação. Mas a gente tem que continuar caminhando, para que cada vez mais o poder de Deus se aperfeiçoe nas nossas fraquezas e ele seja glorificado em tudo, sempre, porque nós nascemos para adorá-lo. E quando ele nos dá algo, na verdade nele temos tudo para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade dele. Precisamos acessar, precisamos buscar a presença do Senhor, por caminhar, porque por nós não conseguimos, mas através dele, se estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, é possível tudo que pedimos em nome de Jesus. Por isso, temos também que sondar ali, pedir para o Senhor sondar o nosso coração, tirar tudo aquilo, nos capacitar para que enxerguemos tudo aquilo que nos afasta do Senhor, de caminharmos com fé. Porque não é pela força do nosso braço, não é por quem somos, mas sim por quem Ele é. Sem Ele nada podemos fazer. Então é buscar nele nos mover, novos níveis. E quando a gente vai caminhando, nós vamos amadurecendo e buscando mais e aplicando, trazendo à existência aquilo que no céu já aconteceu e ele nos entregou para que a gente traga a existência na terra para a honra e glória dele, né? E continuar. Quando a gente pede novos níveis, vem novos níveis de amadurecimento, de busca, de crescimento, para que seja feito em nós e através de nós. Naturalmente as dificuldades aumentam também. E isso não é algo para a gente retroceder, não é tempo para a gente retroceder, mas não, para buscar cada vez mais no Senhor. A força, a alegria do Senhor que é a nossa força. Dependemos dele para tudo, então cada vez mais nos entregarmos a ele como oferta viva, para que ele faça em nós e através de nós aquilo que ele quiser, para que ele seja glorificado e para que a gente possa viver em amor, servindo as pessoas, multiplicando tudo aquilo que ele nos entrega, administrando bem como mordomos que somos, bons administradores, para
Deus é um Deus que vê, é um Deus que ouve, Ele te ouve. E Ele ouve as suas orações. Mas tudo tem um tempo certo para acontecer. Se a gente não tem, é porque a gente não precisa. Tudo que Ele nos dá, tudo que Ele nos tira, é porque Ele sabe o que precisamos. Confie no Senhor. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Tenha relacionamento com o Senhor verdadeiro. Mostre as suas vulnerabilidades. Fale com Ele. Aquilo que você quer, aquilo que você não quer. E busque a presença dEle. Glorifique ao Senhor. Derrame o seu coração diante do altar. Entregue ao Senhor buscando a vontade dEle. Caminhando por fé. Uma fé viva. Uma fé em romper. No que Ele fala, Ele promete e Ele cumpre. Ele é tudo que precisamos. A palavra dEle é a mesma. Ontem, hoje, para sempre. A palavra dEle não muda. Então se mova por fé. Na palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. E que toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. E por onde você for, que Ele seja glorificado. Busque ao Senhor e peça sempre sabedoria, mais fé, discernimento. Busque a presença do Senhor e que Ele continue, sendo o seu primeiro em tudo. Entregue sua vida ao Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É através de Cristo que temos acesso a Deus. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Aceite Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador e caminhe por fé. Caminhe por fé, não por aquilo que você já está vendo, por aquilo que você já viu, mas porque pela palavra do Senhor, por quem Ele é, se mova na fé ativa, a começar em mim, tá bom? Que Deus continue abençoando sua vida e todas as vidas que entrarem em contato com a sua vida. Sejam cheios da alegria do Senhor, em nome de Jesus.